Bom, se você for trabalhar numa superfície de madeira que esteja envernizada, aí você vai precisar passar a lixa, tirar o verniz para poder ficar a madeira mais fosca e receber melhor o primer para depois pintar. Então, aqui eu risquei o desenho da folha e passei o primer, deixei secar e passei de novo. Para depois, que estiver totalmente seco, no dia seguinte, começar a trabalhar. Aonde tinha algumas imperfeições, foi onde eu risquei, trabalhei o desenho, esse desenho desses riscos abstratos e das folhas. Aqui, por exemplo, eu vou fazer a folha sem riscar, fazendo direto na tinta. E aqui a madeira está boa, não está danificada, mas como eu não posso deixar esse espaço em branco, sem pintar, porque eu já fiz as outras folhas, então vai combinar, vai faltar uma folha aqui, então para combinar, eu já vou fazer mais uma. E aí eu faço assim, com essas linhas curvas que eu começo embaixo, faço fininho e vou deixando mais largo no começo. Então, você consegue fazer sem precisar riscar o desenho, faz direto, faz uma linha central, conforme estou fazendo agora. E aí, você vem calculando a folha cortada, e aí você corta um espacinho e faz o outro menorzinho. Então, você começa maior na parte de baixo, pode ir preenchendo já aqui, conforme você vai fazendo, já riscando, já pode ir preenchendo. Que aqui no caso, estou usando a primeira camada de primer, né? Que foi uma mistura que eu fiz, para depois que secar, trabalhar a tinta colorida. E aí, você vai deixando ela larguinha no começo e vai estreitando. E assim você vai subindo cada parte até chegar lá em cima. Aqui já estou na quarta parte. Deixa sempre a pontinha viradinha para cima, no sentido apontando lá para onde a gente vai terminar, lá no topo. Então, pode deixar ela larguinha e vai afinando aos poucos. Tanto faz você começar aqui por essa parte ou pela pontinha. O importante é ir diminuindo cada vez que você vai subindo, chegando lá em cima da folha, você vai diminuindo o tamanho desse desenho, dessa folha da costela de Adão. A folha costela de Adão, ela tem vários tamanhos. Se ela é novinha, uma folha nova, ela vai ter essa quantidade, assim, de 6, 7, 8 partes. Se é uma folha maior, então ela vai ter mais partes. Então, ela vai crescendo e vai modificando. Então, não tem uma quantidade certa desses detalhezinhos para fazer, vai de acordo com o tamanho que você vai trabalhar no seu desenho, na sua pintura. Aqui, por fim, eu faço como fosse uma folha normal aqui, comum, e já finalizo. Esses detalhes da folha da costela de Adão, ela tem uns buraquinhos, umas partes que são perfuradas. Aqui eu vou fazendo com o dedo, tirando o excesso da tinta, mas na hora de desenhar, se você preferir riscar o desenho, você já pode deixar umas partes perfuradas. Bom, aí eu vou passar depois que secar mais uma outra demão para poder ficar bem branquinho, ó, conforme está aqui. Agora é só esperar secar completamente, de um dia para o outro eu começo a trabalhar. E assim ficou o desenho, né, para eu poder trabalhar. Você vai desenhar conforme a superfície que você for trabalhar. E aqui eu vou começar a usar a tinta PVA e o verde musgo, que é esse verde mais escuro. Com o pincel mais fino, eu começo pelo contorno, para poder facilitar. Então, você pode usar qualquer tom de verde escuro, pode ser o verde bandeira, o verde musgo, igual esse aqui.
qualquer verde que seja parecido com esse. Se quiser um verde mais claro, também não tem problema. Na natureza, essa folha tem umas que são mais claras e outras são mais escuras. E depois que eu faço com o pincel mais fino esse contorno para facilitar, eu venho com outro pincel. Então, eu vou trabalhando com 2 pincéis. A numeração também vai de acordo com o que você vai fazer. Não se prenda à numeração, porque cada marca tem uma numeração diferente. O importante é você sentir confiança na hora que você está pintando com aquele pincel. Se você perceber que o pincel tá bom, continua com cerdas macias, eu sempre aconselho, para não ficar arranhando a pintura, né? Mas, de repente, tem uns pincéis com cerdas durinhas que também não são tão duras assim, não arranha a pintura e dá para trabalhar tranquilamente. Então, experimente vários pincéis que você tiver disponível e veja qual você sente melhor para pintar. Aí eu vou preenchendo, trabalhando. Agora aqui, depois que eu pintei todo de verde escuro, eu estou vindo com o verde claro, fazendo essas riscas aí do meio e do cantinho, né? E o preto no meio também, para escurecer um pouquinho, que eu vou marcando essa risca central com o verde mais claro para destacar. E no comecinho eu trabalhei um pouquinho de preto. Só que para não ficar tão preto, tão escuro, eu vou vir com verde escuro novamente, para poder esse sombreado ficar mais natural. Então, aqui eu já vou reforçando com verde claro essas riscas dos ladinhos. Uma risca simples, conforme vocês já estão acostumados a trabalhar com desenho de folha. E agora, com o preto, com o verde escuro, eu venho em cima do preto, onde eu passei o preto, bem na beiradinha desse começo da folha, da parte de dentro, eu vou passando verde escuro em cima do preto. Só para poder ficar um sombreado mesmo, para poder ficar mais escurinha essa parte. Por quê? Porque essa mesma parte de baixo dela é preta. Então, a base dela é preta e eu quero que fique um pouquinho escura essa folha. Mas as pontinhas eu vou clarear, e para isso eu posso usar tanto o amarelo ouro, amarelo limão, e aí eu vou trabalhando o amarelo junto com o verde. E aí vai clareando. Então, eu vou deixando algumas partezinhas também destacadas nas pontinhas. E posso também usar o verde, tanto o amarelo quanto o verde claro, e vou trabalhando também aqui junto com o verde, que foi o primeiro verde que usou. E assim você pode ter essa opção de deixar algumas partes sombreadas e outras mais claras. E as risquinhas destacando também. Aí, se você for trabalhar num quadro, você pode escolher a cor do fundo que você quer trabalhar, que combina com o desenho da folha, da costela de Adão que você vai fazer. Quiser jogar uns riscos abstratos, como eu fiz, aí vai do gosto, né, do seu trabalho. Mas fica aí as dicas que acabei de dar aqui para vocês. Outra dica interessante é aqui, nessa partezinha, onde tem o corte da folha, deixar meio arredondado. Fica mais bonitinho, mais parecido com a folha mesmo. Aqui já não tá tanto, ó, aqui já tá. Se deixar algumas partes não muito arredondadas, não tem problema, mas deixa umas partezinhas arredondadas, ó, bem aqui no cortezinho, que dá um charme e fica bonitinho no trabalho. Porque se a gente for pesquisar a folha mesmo, ela tem isso também, umas partezinhas assim. Então, qualquer coisa você olha também na internet o desenho da folha, para você saber bem como fazer. Aqui nessa mesa eu vou depois passar o impermeabilizante de acordo com essa madeira. Então, é isso. Aí, vocês fazem os trabalhos aí com a costela, que vai ficar bem bonito, a folha costela de Adão. Até mais, muito obrigada. É isso aí, fiquem com Deus.